Quero ministrar uma palavra de Deus no coração chamada Deus é maior que isso. Diz a 3 pessoas aí: Deus é maior que isso que você está passando. Deus é maior que isso que você está enfrentando. Deus é maior que isso que você está sofrendo. Deus é maior do que isso que você está aí se lamentando. Deus é maior que isso, amém? Deus é maior que isso. Você pode dizer um amém? Deus é maior que isso. O texto está em 1º livro de Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 8. Fala de um texto muito conhecido, de um dos maiores milagres que o maior profeta do Antigo Testamento realizou, chamado Elias. Elias realizou 7 grandes milagres. E um dos maiores que ele realizou foi esse, que antecede o texto que nós lemos. Elias, ele faz um desafio aos profetas de Baal. Baal era um deus estranho. E o desafio de Elias é: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo é o Deus de verdade. E um homem ora e Deus responde com fogo. Esse é um grande milagre que a Bíblia resiste. Um homem daqui da terra, comum feito eu e você, orar e Deus responder com fogo a oração de um homem. E naquela mesma ocasião, Elias mata 450 homens que serviam a Baal na espada da sua mão. Esse é um grande milagre que Deus fez. Após esse grande feito, essa grande vitória, veio sobre Elias uma mensagem de Jezabel, dizendo que iria matá-lo naquela mesma noite. Iria fazer com ele o que ele fez com os 450 homens. E para Elias aquilo se tornou algo grandioso, se tornou algo desastroso. Após uma grande vitória, uma grande perseguição. Após uma grande conquista, um grande tormento. Elias estava sofrendo algo que ele nunca esperou, porque ele esperou que após derrotar os profetas de Baal, ele teria sossego, ele teria férias na sua vida. Quantos de nós não pensamos assim, que após uma grande conquista a gente vai ter férias, a gente vai ter paz, a gente vai ter sossego? Quantos não pensam assim, que após uma grande vitória que a gente tem, a gente vai ter agora um tempo onde a gente pode descansar? Mas quem disse a você isso? Porque o diabo ele não repousa, o diabo ele não descansa, o diabo ele não larga a mão de ver os planos de Deus se frustrarem na nossa direção. E aí o texto começa dizendo que, como nós lemos aqui no capítulo 19, Acabe, o rei, ele vai até a sua esposa Jezabel, que Acabe era um rei frouxo. Acabe era um homem frouxo. E é por isso que tinha Jezabel na sua casa. Porque Jezabel só nasce quando o homem é frouxo. Porque se o homem é homem dentro de casa, Jezabel não se levanta. Mas Acabe era um rei frouxo, que não tinha autoridade, não tinha voz e comando. Porque o rei, irmãos, o rei que ocupa uma posição de rei, ele precisa ter uma voz de governo e de comando. Mas Acabe chorava as suas dores com a sua mulher. Não tem nada errado nisso, o problema é que a mulher era a voz de comando. E também, escute, não estou aqui com a voz para você não achar, pastor é machista, não tem nada a ver. A gente só se posiciona da forma que a Bíblia diz. O homem é o sacerdote do lar, o homem é o cabeça do lar. A mulher caminha do lado, é auxiliadora. Mas nessa casa a coisa está invertida. E todas as vezes que a coisa está invertida na casa é desastre, é problema. Jezabel vai lá e quando deveria ser Acabe, o rei, dando uma voz, Jezabel vai lá, manda um mensageiro para Elias dizendo: olha, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. A Bíblia diz que Elias com medo foge. Por quê? Porque Elias ficou decepcionado, irmãos. Não é para menos. Elias contava que o povo fosse abraçar a sua causa, o povo fosse celebrar pela grande conquista. Mas Elias viu o povo simplesmente se ausentar. Elias viu um reinado se levantar contra ele. E a decepção tomou o coração do profeta Elias e fez com que ele fugisse, largasse os seus servos e fosse para o caminho do deserto, sem rumo e sem direção.
Ele ficou tão atordoado que ele não sabia mais para onde ir, não sabia mais o que fazer. Parece eu e você, quando a gente se depara com uma situação inesperada, com uma crise dentro da nossa casa, com um grande problema que vem sobre nós, a gente fica sem rumo, parece que a gente perdeu a direção, a gente não sabe mais o que fazer. Elias larga tudo e entra no deserto, vai caminhando, caminho no deserto sem saber a direção. Ele simplesmente ele não queria mais estar vivo. Ele para debaixo de uma árvore e a Bíblia diz que ele faz uma oração dizendo: Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais estar vivendo para passar por isso, a decepção é tão grande que eu prefiro morrer. Quantos já não pensaram assim? Quantos já não desejaram assim também, por uma decepção, por algo que enfrentou? Nós devemos, irmãos, transformar as decepções na nossa história em caminho que nos leva para Deus e não para longe de Deus. Aprenda uma lição preciosa. Nas decepções você não tem que fugir da presença de Deus, você tem que ir para a presença de Deus. Porque se Deus não é verdadeiramente o seu pai, a sua decepção vai deixar você alguém órfão. E nós temos muitas pessoas órfãos nessa geração porque estão esquecendo que Deus é pai. Deus é seu pai, Ele não vai deixar nada possa te matar, Ele não vai deixar você sofrer além do que você pode suportar. Deus é maior do que isso que você está enfrentando, Deus é maior do que isso que você está sofrendo, Deus é maior do que isso que você está passando. Eu não sei o que a gente poderia dizer para Elias se a gente encontrasse Elias deitado debaixo de uma árvore no meio do deserto e a gente perguntasse: o que foi que houve, profeta? Não, eu não quero mais saber, eu quero morrer, eu quero morrer. Como assim você quer morrer? O que você diz para uma pessoa que diz para você que quer morrer? Talvez a palavra seria essa: Elias, Deus é maior do que isso que você está passando, Elias. Ou você esqueceu que você acabou de orar e Deus desceu com fogo para consumir o holocausto, e Deus te deu a vitória que você tanto esperava? Mas nós precisamos aprender algumas lições aqui, e eu quero compartilhar algumas com você. A primeira delas, para que a gente de fato diga assim: Deus é maior do que isso que eu estou passando. A primeira lição é que você não pode se definir por algo que aconteceu. Você não pode se definir pelo que fizeram com você. Nós não podemos nos definir pelos acontecimentos. Nós não podemos definir a nossa vida pelas pessoas ao nosso redor. Nós não podemos definir o nosso destino pelas decepções do presente. Não se defina pelo que fizeram. Escute, para que a gente possa declarar verdadeiramente: Deus é maior do que isso que eu estou passando, a primeira coisa é não se definir pelo que fizeram com você. Esse texto, irmão, relata o que aconteceu com Elias. Logo após uma grande vitória, um grande milagre. Quando isso aconteceu, os israelitas estavam divididos, irmãos, entre Deus e entre Baal. A quem nós devemos servir, a quem é o Deus verdadeiro, colocando no mesmo patamar Deus e Baal. E aí, pelo que aconteceu, eles foram convencidos de que Deus é realmente o Deus verdadeiro. Não há outro Deus como o Deus de Israel. E aí, irmãos, Acabe, ao saber dessa grande confusão, ele vai até a sua esposa, lamenta, chora. Jezabel vai lá e manda um recado para o profeta que em 24 horas ele estaria morto, assim como ele matou os profetas. Elias certamente ficou decepcionadíssimo, irmãos, com aquilo. Com as pessoas que não estavam protegendo ele, que não estavam cobrindo as suas costas, e também, quem sabe, até com Deus, que não pôde poupá-lo daquela mensagem, daquela ameaça. E aí, essa talvez seja uma das razões de Elias desistir de tudo, pedindo a sua morte. Porque quem pede para morrer é porque está desistindo da vida, amém? Talvez alguém aqui nessa auditório, alguém que está assistindo em casa, já sentiu na pele isso, de desejar: eu prefiro morrer, eu não aguento mais viver assim, eu não quero mais estar vivendo nesse mundo assim, eu prefiro, Senhor, me leva, ou até já tentou tirar sua vida. Alguém assim, irmão, está na fase do fundo do poço, é porque está desistindo de tudo. Elias estava nesse estágio. Igualmente nesses dias que a gente vive, a decepção é um dos maiores problemas na alma do ser humano.
E tem muita gente decepcionada por aí. Quando nos decepcionamos, nós ficamos deprimidos, irmãos. Pois nós ficamos desorientados, perdemos o rumo, não sabemos qual atitude tomar, não sabemos qual a direção nós precisamos levar, ficamos desmotivados, desanimados e queremos parar com tudo. É por isso que alguém que está decepcionado, ele se sente sozinho, ele se sente solitário, ele se sente que todos abandonaram ele. Ele acha que é incompreensível porque ninguém entende a sua dor, ninguém aceita o que eu estou passando, as pessoas, e ele fica frustrado porque ele acha que ninguém está ajudando, ninguém está ao seu favor, ele se sente solitário, ele quer viver sozinho, ele se isola e ele vai como Elias para um deserto, ele se senta debaixo de uma árvore sozinho e ele diz: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está comigo, então eu prefiro não estar mais vivo. Em nome de Jesus, nós precisamos repreender esse espírito de decepção que tem paralisado uma geração. Nós precisamos repreender esse espírito de decepção que tem roubado corações da presença e da promessa de Deus. Faz sentido para você? Porque talvez, se não for você, você conhece alguém que está assim. Essa é uma das maiores armas que o inimigo ainda usa num tempo como esse. Mas olha o que Paulo afirmou em Filipenses capítulo 4. Paulo diz: eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu quero profetizar que o Espírito Santo te dará essa mesma sabedoria, de você se adaptar e suportar qualquer circunstância, porque dentro de você vai queimar uma voz dizendo: eu sou maior do que isso que você está passando. O Senhor vai trazer à tua memória, vai dizer a você que Ele é maior do que isso que você está enfrentando. Esse problema é muito grande. Deus é maior, irmão. Pastor, a minha dívida é gigante. Deus é maior do que a tua dívida. Pastor, a minha decepção é enorme, eu me decepcionei com tantas pessoas. Deus é maior do que a sua decepção. Diga assim: Deus é maior do que isso. Diga mais uma vez: Deus é maior do que isso. Diga para você: Deus é maior do que isso que eu estou passando hoje. Paulo disse: eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele sabia que Deus era maior do que a necessidade, Deus era maior do que a fartura. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome. Porque Paulo sabia que Deus era maior do que a fome, Deus era maior do que o banquete. Aí ele termina dizendo assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Pode aplaudir ao Senhor, que é maior do que todas as coisas. É isso que nós precisamos. Forçar a nossa mente. Você precisa forçar os seus pensamentos. Porque mente vazia é oficina para o diabo trabalhar nela. Se você passar um dia sem forçar os seus pensamentos, na presença de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, é um perigo para você viver baseado nas decepções, para você limitar a sua vida nas desilusões dessa jornada. Não, Deus é maior do que isso, irmãos. Mas é preciso que a gente force a nossa mente a trazer à memória as verdades de Deus, a lembrarmos todos os dias que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos forçar a mente a pensar todos os dias que maior é aquele que está em mim do que o que está contra mim. Declaro isso para você: maior é aquele que está em mim do que aquele que vem contra mim. Nenhum inimigo prevalecerá sobre a sua vida. Dardos nenhum inflamado do inimigo alcançará a sua casa. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, primeira coisa é: não se defina pelo que fizeram com você. Para de definir a sua vida. Para de você se olhar da forma que as pessoas dizem que você é. Para de você pensar que você é o que fizeram com você. Para de você achar que você se limita de acordo com como as pessoas se tratam. Você tem um Deus que é muito maior do que todas as coisas. Você serve a um Deus que é muito maior do que qualquer circunstância. Então se veja como alguém grande, se olhe como alguém relevante.
relevante, se veja como alguém especial. Você é menino dos olhos do Senhor, você é filho de um Deus Altíssimo, você é alguém que Deus morreu na cruz por você. Para de se ver pequeno e começa a se ver grande. Olha para essa pessoa que está ao seu lado assim, para de se ver pequeno, comece a se ver grande, porque você serve a um Deus grande, você está na presença de um Deus grande, você é filho de um Deus grande. Dá um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. É incrível como nessa geração a gente se define pelo que as pessoas falam. A gente se deixa bater por vozes, por calúnias. E com rede social, irmão, que é muito perigoso. Porque rede social é um mundo virtual. Rede social é um mundo virtual. E a gente muito se ilude com a rede social. E a gente se define, se compara, porque vê lá, essa pessoa é muito feliz, essa pessoa é próspera demais, tudo dá certo na vida dela. Irmão, aquilo é virtual, viu? Vai conviver que você vai ver que os problemas é o mesmo que você passa. Vai conviver, você vai ver que aquele casal passa pelas mesmas circunstâncias que você, como casal, passa. Então, para de se definir, amém? Você tem que se definir de acordo com o que a palavra diz para você. Não é o que o diabo diz, é o que Jesus diz. Ele diz que você é mais do que vencedor. Então, se veja assim, como alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? O que Elias precisava? Elias precisava desse entendimento. Foi parar debaixo de uma árvore, nas suas lamentações, nas suas decepções. Eu não julgo Elias, porque todos nós passamos por problemas semelhantes, e às vezes a gente quer estar num lugar assim, isolado, eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero mais conversar com ninguém, eu não vou mais para aquela igreja, eu não quero mais saber de líder, eu não quero mais saber, eu quero me isolar, eu estou bem assim agora eu vou viver assim agora, quem quiser que me aceite. Balança esse irmão e diz assim, baixa um pouquinho a tua bola aí, irmão, para um pouquinho. Você pensa que é a última Coca-Cola do deserto? Diga assim, você precisa de Jesus. Amém? Diga a ele, você precisa de Jesus. Você precisa de Deus se ajudando e fortalecendo. Não adianta você se isolar, porque vai ser pior. Você precisa estar na presença. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar com Deus. Elias foi-se embora, sozinho, largou o servo. O texto diz que ele deixou o servo para trás, foi sozinho, caminho do deserto. Passou um dia todo caminhando, chegou, estava cansado, deitou-se debaixo de uma árvore. Disse, Senhor, leva a minha vida, eu estou cansado. Estava se definindo pelo que Jezabel disse que iria fazer com ele. Esqueceu do que Deus disse que estaria com ele. Não esqueça que Deus está com você. Amém? Em nome de Jesus. Segunda lição, não se alimente do que não vem de Deus. Se nós queremos afirmar para nós que Deus é maior do que isso, nós precisamos parar de se alimentar daquilo que não vem de Deus. Precisamos parar de alimentar nossa alma daquilo que não vem de Deus. Precisamos parar de alimentar o nosso espírito daquilo que não vem de Deus. Nessa geração, irmãos, há comida para todo gosto. Nessa geração, há facilidade em todos os lugares. Qualquer esquina você encontra um banquete. Qualquer lugar você encontra uma oferta. O diabo não está para brincadeira. O que ele mais quer é nos destruir, nos arruinar, nos envergonhar, destruir a nossa casa, destruir a nossa promessa. Então pare de você estar alimentando a sua alma por algo que não vem de Deus. Cuidado com o que tem alimentado a sua vida. O texto diz que o Senhor foi lá onde Elias estava. O anjo do Senhor apareceu e disse assim, Elias, acorda, Elias, come. Deus estava levando a comida para o homem que estava alimentando a sua alma da decepção. Deus, Ele cuida de você, escute, Deus, Ele cuida de você e da sua casa. Deus não te abandona jamais. Deus não abandonou Elias. Deus vai lá em anjo e vai lá, Elias, acorda, levanta, come, Elias. Levantar era sinal de se animar diante da decepção. Deus estava dizendo, Elias, para com isso, esse não é o teu fim. Se levanta, come
Comer é sinal de se fortalecer no meio do desapontamento. Deus está dizendo, para com isso, Elias, esse não é o teu fim. Ainda tem jornada para você, você ainda vai contemplar de milagres, você ainda vai viver promessas. Para com isso de querer desistir, come, se levanta, porque ainda tem caminho para ser trilhado. Talvez Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Para de pensar em desistir. O que você precisa é se levante desse lugar, se alimente do que Deus te dá e siga a sua jornada. Perceba que Elias comeu, e ao comer, a Bíblia diz que aquela comida fortaleceu Elias para ele andar 40 dias até o Monte Horebe. Deus tem o alimento que você precisa para chegar no lugar que Ele quer que você esteja. Diz aí a duas pessoas, Deus tem a comida que você precisa. Para de buscar comida no lugar que Deus não te mandou. Para de buscar comida no lugar que Deus não te mandou. Para de buscar alimento que não vem de Deus para a sua vida. Ele tem a comida que você precisa para chegar no lugar que Ele quer que você esteja. Tem gente que vive se alimentando da frustração. E Deus oferecendo pão. Não se alimente do que não vem de Deus para você. Você sabe que tem comida que nos deixa sem energia? A Juliana está aí, a nutricionista, sabe e pode me dizer melhor do que eu. Mas tem comida que a gente come, amém? Que tira a nossa energia, né? Que a gente fica molinho, dá vontade só de deitar agora, tirar aquele cochilo, de dormir. Ai, pastor, isso acontece comigo toda hora. Aí está repreendido em nome de Jesus. Isso aí é outro nome, isso é preguiça. Mas tem comidas que vai ativar o seu metabolismo para uma descarga de energia na direção dela, porque precisa de mais energia para digerir aquela comida. E aí o fluxo de sangue vai todo para aqui, ó, para a tua barriga. Bota a mão na tua barriga aí, faz assim. Cada um tem a barriga que merece. Aí você fica sem energia, porque você comeu uma comida que rouba a tua energia. Quer ver? Come comida muito gordurosa para tu ver se não vai ficar molinho. Vai embora a energia vai embora todinha. Mas tem comida que você come que parece que você pegou aquela criptonita, né? Você tomou e você agora sai com todo o gás. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Tem comida que você come e diz assim, então, eu não sei o que foi que aconteceu, mas agora eu estou com muito gás, agora eu vou com tudo, agora eu vou trabalhar melhor. Que normalmente são os carboidratos de boa qualidade, os minerais, as proteínas. Então, organize a sua comida, a sua alimentação da terra. Como também organize a sua comida espiritual. Não coma qualquer comida que o diabo te oferece. Não coma qualquer comida que esse mundo te oferece. Não bote para dentro, através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, através da sua fala, coisas que não vêm de Deus, porque só vão roubar a tua energia, só vão roubar a tua vontade espiritual, só vão te fazer estar mais fraco cada vez mais. Você precisa se alimentar do melhor alimento que Deus te dá. Tem pão fresco descendo do céu, tem água viva todos os dias para você, porque Deus quer que você permaneça forte. A Bíblia diz que Elias comeu e dormiu. Parece com alguém que eu conheço. Olha para a pessoa que está ao seu lado, ela vai se entregar se é ela. É não. Comeu e dormiu, o anjo olhou para Elias e disse assim, ô menino, amostradinho, vou fazer sua passagem. Não é sobre isso não, Elias. Levanta, come e vai caminhar. Elias se levanta mais uma vez, come e aquela comida deu força para ele caminhar 40 dias. Eu quero profetizar que Deus te dará uma comida que você vai fazer em 40 dias o que você não fez ainda esse ano todo. Quem recebe, levanta a sua mão direita, diga eu recebo. 40 dias Deus vai mudar essa história na sua vida. 40 dias você vai chegar no lugar que você está esperando faz tempo. Em 40 dias. Anote a data de hoje e você vai testemunhar que Deus está fazendo na sua direção. Se você crê, aplauda Ele aí e diz um amém, eu creio.
Deus ama despertar, irmãos, quem Ele quer usar. Se Deus anda despertando você, levante-se, porque Ele deseja te ver conquistando. Ele deseja te ver avançando. Ele deseja te ver prosperando. Saia desse lugar de sonolência. Lugar de dormir, diga assim, lugar de dormir. É na eternidade. Para de querer você dormir 18 horas, 20 horas você deitado na cama, em nome de Jesus. Levanta dessa cama, irmão. Vai trabalhar, vai conquistar, porque Deus quer te abençoar. Diga assim, está repreendendo toda a preguiça da minha vida. Sai fora de mim agora, toda a preguiça. Em nome de Jesus. Tem gente que passa 18 horas deitado na cama, 20 horas assistindo série de Netflix, irmão, em nome de Jesus. Nada contra isso, mas você tem muito a fazer, você vai ter a eternidade toda para estar dormindo. Aqui na terra você tem que estar ativo, trabalhando, indo para dentro, conquistando pessoas, alcançando pessoas, abençoando a sua família, salvando a sua casa. Renove todos os dias sua alimentação com Deus. Renove todos os dias a sua comida que Deus te dá, para que você permaneça forte trilhando a sua jornada. Em nome de Jesus. Amém? Diga assim, eu decido não me alimentar das comidas que não vêm de Deus para mim. Amém? Elias estava querendo se alimentar da decepção, irmãos. Isso só vai dar errado, a gente só vai se afundar, a gente vai largar as coisas, a gente vai desistir dos projetos, a gente vai desistir até da nossa família. Tem casamentos que estão aí desistindo de um do outro porque você está se alimentando de decepção, frustração, de ressentimentos ruins. Para com isso, começa a se alimentar da comida que Deus tem. Começa a se alimentar do alimento de Deus, você vai ver a sua alegria voltar, você vai ver o seu ânimo voltar, você vai ver a sua força voltar, em nome de Jesus. Por último e não menos importante, não tome decisões baseadas em emoções. Elias tomou uma decisão de largar tudo e ir para o deserto. Deus vai lá, dá uma chance a Elias, como Elias, comida está aqui, para você se fortalecer. Você vai caminhar 40 dias e você vai chegar no Monte Horebe. Monte Horebe era monte de Deus, monte do lugar do encontro. Era monte onde o humano se encontrava com o divino. Deus estava esperando por Elias lá. Deus disse, chegue até esse lugar, porque algo vai acontecer na sua vida. Mas Elias ainda estava tomando decisões baseadas nas emoções. Quem daqui já errou na sua vida por tomar uma decisão baseada na emoção? Tomou uma decisão no calor da emoção, tomou a decisão porque você estava irado, e aquela decisão foi uma decisão muito ruim, e que você colhe frutos dessa decisão. Aprenda com isso, não tome decisões baseadas nas emoções. Você precisa ter a calma, você precisa ter a tranquilidade, o equilíbrio, você precisa buscar em Deus uma direção. Você precisa, antes de decidir, ore para que Deus possa te dar direção. A vida, ela tem as suas surpresas. E sem que a gente espera, surgem-se problemas dos mais variados na nossa direção. E tem problemas que até parece que o mundo está desabando em nós. A confiança se transforma em dúvida. Na mente surgem as maiores interrogações e perguntas possíveis. A nossa capacidade que a gente tinha vai embora. E aí vem o perigo de sermos dominados por essa emoção, dominados por uma palavra chamada não. Eu não posso, eu não consigo, não dá mais para mim, não tem mais saída, não tem mais jeito, não é mais para mim isso. Nessa hora tomar uma decisão será trágico. Nós precisamos ouvir Deus falar, precisamos acalmar nossa alma, nossas emoções e ativar o Espírito Santo dentro de nós. O texto diz que Elias, ao chegar no Monte Horebe, ele decidiu entrar numa caverna. Movido pelas suas emoções, Elias toma uma decisão errada. Entrar numa caverna, caverna é símbolo de decepção. Caverna é sinônimo de frustração. Quem entra em caverna é porque está decepcionado, frustrado, está em lamentações na sua vida.
E aí Deus mais uma vez vai lá, diz a pessoa assim: Deus não desiste jamais de você, Deus não desiste da sua casa, Deus não desiste do seu casamento, Deus não desiste do seu chamado, então pare de você querer desistir. Deus vai lá onde Elias está e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus estava dizendo a Elias: entenda, eu sou maior do que isso. Eu sou maior do que a tua decepção, Elias. Todas as vezes, irmãos, que nós tomamos decisões baseadas nos nossos sentimentos, principalmente quando nós somos decepcionados, nós corremos um grande risco de errar, de escolher algo errado, de escolher uma pessoa errada, de escolher um lugar errado, de escolher fazer algo errado, indevido. Nós nos entregamos quando nos vemos incapazes, quando nos vemos inseguros. E quando nós permitimos que a emoção domine a situação, ela vai nos levar para a caverna. Caverna não é o seu lugar. Caverna não é o lugar da sua família. Caverna não era o lugar de Elias. Deus deu pão e deu água para Elias. Presença e palavra para fortalecer a vida daquele homem. Mas perceba que aquilo parece que serviu só para um tempo. Porque depois de 40 dias, Elias chega no lugar onde Deus estava esperando por ele. Mas ele toma a decisão de entrar numa caverna. Parece que a presença e a palavra já não supriam mais. E ele toma uma decisão baseada por uma decepção da sua vida. Tem gente, irmãos, que se levanta. Tem gente até que come o que Deus dá. Mas parece que só serve para um tempo. Quando você está aqui no domingo recebendo pão, recebendo água, recebendo a palavra, recebendo a presença. Mas parece que quando chega quarta-feira, o desânimo vem. Parece que quando chega quinta, a vontade de desistir vem. Parece que quando chega o sábado, ninguém te encontra mais. Em nome de Jesus, você precisa repreender isso. A comida que Deus te dá precisa ser todos os dias para você se alimentar e sustentar a sua vida com Deus. Você não pode viver de estações. Em um tempo você está bem, o outro você está mal. Em um período você está animado, em outro você está desanimado. Você precisa permanecer sendo fortalecido pelo Espírito do Senhor. É aquele mesmo que te tirou das trevas, está te transportando para o reino da luz, e é aquele que te sustenta todos os dias. Não deixe as pressões te levar para a caverna. Não deixe as decepções te levar para a caverna. Elias foi parar na caverna. Deus não levou Elias para a caverna, Deus levou Elias para o Monte Horebe. O lugar onde Deus queria ter um momento muito lindo com Elias, um encontro muito profundo com Elias, um encontro transformador. Deus te trouxe aqui para ter um encontro transformador com você. Não é para você vir e dizer: eu estou na caverna, não. Deus hoje quer tirar você desse lugar de dor e sofrimento. Deus hoje quer tirar você desse lugar de dúvida, desse lugar de medo. Deus quer te mostrar que existe um lugar onde Ele quer te usar poderosamente. Agora a pergunta é, a gente vai terminar. Diante de um monte, qual o melhor lugar para estarmos? Se Deus se chama, venha para esse monte, qual o lugar que você vai procurar estar diante do monte? Quem está com a mente derrotada, a mente decepcionada, quem está com a alma frustrada, naturalmente vai procurar uma caverna. Mas quem está com a mente na vitória, quem está com o espírito na fé, quem está com o ânimo do Senhor, vai procurar o topo da montanha. Balance esse crente que está ao seu lado e diga assim: a caverna não é o teu lugar. Diga assim: Deus se chamou para estar no topo da montanha. Aí você não entendeu. Deus se chamou para estar nos lugares altos. Deus se chamou para estar nos lugares altos.
Deus te chamou para você ocupar o lugar de cabeça e não de cauda. Deus te chamou para você andar sobre os lugares mais altos, para você poder colocar os teus pés nos lugares que Deus já preparou para você estar. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda a presença dele aqui nesse lugar. Qual o lugar que você está procurando estar? Hoje Deus está te chamando para um lugar de encontro. Mas pastor, eu estou na caverna, eu estou sofrendo, eu estou decepcionado, eu estou cheio de lamento. Deus hoje quer que você ocupe o lugar do topo da montanha. Porque escute, irmãos, aqui uma chave. Cada um terá vista da montanha que subiu ou da caverna que se escondeu. Vou repetir para você. Cada um tem a vista da montanha que subiu ou da caverna que se escondeu. O que os teus olhos estão vendo é o lugar que você está. Deus te convida a ocupar um lugar e você precisa ir até lá, para que Ele abra os teus olhos e te faça ver as promessas que Ele tem para você. Mas você precisa subir no lugar, você precisa ir ao topo da montanha. Você precisa decidir largar esses ressentimentos. Você precisa decidir largar essas lamentações, essa alma abatida, e você ocupar o lugar que Deus já separou para você. No monte de Deus, que é presença, seu lugar não é embaixo, seu lugar é em cima. Para de se ver pequeno demais, para de se ver alguém incapaz demais. Deus está dizendo a você: ocupe os lugares de cima, ocupe os lugares de cabeça, ocupe os lugares do topo da montanha. É lá que eu quero usar você. O que você tem escolhido hoje? É se esconder numa caverna porque você não se vê capaz, porque você está aí, você é a vítima da história da sua casa. Para de se ver como vítima, você tem que ser o protagonista da sua história. Pastor, você não conhece a história da minha família? Não tem problema, eu quero conhecer a sua história. Então escreva uma nova história com Deus a partir de hoje. Deus está te dando uma página em branco e uma caneta para você escrever uma nova história da sua vida, da sua casa. Você precisa decidir. Em nome de Jesus. Às vezes o diabo quer nos levar para a caverna, a gente até entra, mas não pode permanecer lá. Deus está te arrancando desse lugar. O que você está fazendo aí, Elias? Não é aí que eu quero você. Sai desse lugar. Em nome de Jesus. Você precisa crer, Deus é maior do que isso. Deus é maior do que isso. Escute, Deus é maior do que a sua decepção. Escute, Deus é maior do que a sua rejeição. Deus é maior do que a sua perseguição. Deus é maior do que a sua lamentação. Deus é maior do que o seu sofrimento. Deus é maior. É isso que Deus está fazendo a Elias. Sai desse lugar, Elias. Eu sou maior do que uma caverna. Eu sou maior do que uma decepção. Vem para o lugar de encontro. Vem para o lugar, Elias, em que eu quero mudar a sua história. Vem para o lugar, Elias, que eu quero colocar um ponto final nessa dor. Vem para o lugar que eu quero parar com essa lamentação, com esse olhar das coisas que só dão errado. Sai dessa caverna, Elias. Eu não te chamei para você andar se escondendo na solidão, no desânimo, no medo. A promessa do Senhor para você é que você vai vencer, que você vai conquistar. Tudo que Deus tem para você, irmãos, é maior do que você. Tudo que Deus já prometeu para você é muito maior do que o que você pode passar nessa terra. Então essa fase ruim vai passar, essa chuva vai passar, esse choro vai parar, essa dor vai cessar, porque Deus é maior do que todas as coisas. Ai, pastor, mas está muito difícil. Olha, pastor, essa fase da minha vida parece que não dá certo, não muda. Parece que essa história não vai virar. Parece que essa página não vai virar. Em nome de Jesus, irmão,
Pare de definir uma história por um capítulo da sua vida. Se o capítulo que você está vivendo é um capítulo de dor, mas esse capítulo vai acabar e vai começar um novo capítulo. Eu profetizo que o sol vai voltar a brilhar sobre a sua vida, a sua casa e o seu casamento. Eu profetizo que essa chuva vai cessar e vai amanhecer um tempo novo de Deus para você, para o seu ministério e para a sua vida. Se você recebe, aplauda Ele, glorifica o nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar com você. Diga: Pai, obrigado, porque o Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste da minha família. O Senhor não desiste do meu chamado. Ainda que eu esteja como Elias, sofrendo por algo que aconteceu, decepcionado por algo que fizeram, ainda que eu me encontre deitado no deserto, querendo largar tudo, o Senhor vem e o Senhor fala comigo, porque eu sei. E o Senhor diz: eu tenho comida para você, filho. Eu tenho uma comida para você, filha. Você não vai morrer aí. Você ainda vai ver grandes milagres. Caminhe em direção ao lugar que eu tenho para você, diz o Senhor. Saia desse lugar de paralisia. Ande durante 40 dias, você vai ver algo extraordinário acontecer. Eu estarei convosco, diz o Senhor. E quando você chegar lá, vai ser um lindo momento, aonde eu estarei te esperando, aonde eu mudarei a tua história, aonde eu resgatarei a sua vida, aonde eu transformarei essa realidade. Diz o Senhor para você: se prepare, porque Deus está te encontrando. Se prepare, porque esse luto vai cessar, esse choro vai acabar, esse lamento vai sair da sua vida, e você vai contemplar algo poderoso em Deus, em nome de Jesus.